See the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. My baby wanna be a queen. Well, alright, we all deserve to find the things in this life. So working on a little job in the night. There's $40 around line. See the light. The boss is saying I look tired. I don't mind. He'll be working in a small box till he dies. For me, I gotta be free all my life. I want a little green cheese in my pie. Alright. Yeah, oh, you know that. Greenback boogie, motherfucking boogie. O artigo 176 do novo Código de Processo Civil diz que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Esse artigo representa a síntese da função institucional do Ministério Público, estabelecida desde o artigo 127 da Constituição Federal, e, nesse sentido, encontra-se em sintonia com o modelo constitucional de direito processual civil e, consequentemente, com o artigo 1º do novo CPC, que diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e integrado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 177 do novo CPC. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. O artigo 177 do novo CPC aprimora o artigo 81 do CPC de 73, ao prever que o MP exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais, que elenca os direitos fundamentais como valores de todo ordenamento jurídico. Segundo o artigo 178 do novo Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado no prazo de 30 dias para intervir como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. E ainda no parágrafo único, a participação da Fazenda Pública não configura por si só a intervenção do Ministério Público. Para abandonar a antiga expressão fiscal da lei, o novo CPC se ocupa com os casos em que o Ministério Público atuará como fiscal da ordem jurídica, fazendo as devidas atualizações e devidos aprimoramentos quanto o que consta no artigo 178 e com o artigo 84 do CPC atual. Nesse parágrafo único, essa retomada de reflexão sobre o papel a ser desempenhado pelo Ministério Público nos casos em que a Fazenda Pública seja parte, justamente pela dualidade de interesses e de direitos a ser tutelados pelos dois entes. A falta de intimação do Ministério Público para atuar na qualidade de fiscal da ordem jurídica acarreta na nulidade do processo desde o instante em que a instituição deveria ter sido intimada e não foi. 179 do novo CPC. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, inciso 1, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Inciso 2, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. O Ministério Público deixa de ser fiscal da lei e passa a ser fiscal da ordem jurídica, onde anteriormente era custos legis e posteriormente, com a mudança do CPC, ele passa a ser chamado de custos e usos. O prazo para a manifestação do Ministério Público como parte ou como interveniente é em dobro, salvo quando a lei estabelecer expressamente o prazo próprio,
como ocorre, por exemplo, no artigo 178, caput, e as intimações de seus membros devem ser feitas pessoalmente. A novidade importante também está no parágrafo 1º do artigo 180, sobre o descumprimento do prazo para que o Ministério Público se manifeste. Nessa hipótese, o magistrado os requisitará, dando andamento ao processo, regra que certamente inspirou o parágrafo único do artigo 12 da Lei 12.016, de 2009, que disciplina o mandato de segurança. Artigo 181 do novo CPC. O membro do Ministério Público será cível e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Essa responsabilidade é sempre regressiva, pois o ente precisa ser condenado regressivamente para ingressar com ação contra o membro do Ministério Público que cometeu dolo ou fraude no processo.